Seguimos então ao vivo para todo o Brasil, 8 horas e 45 minutos. Vamos então agora com as mesmas perguntas, mas ouvir um ponto de vista diferente com a comentarista Taméa Danelon, que além de comentarista aqui no Liberdade, é professora. Então já quero lhe dar os parabéns por esse dia, viu, Taméa, por fazer a diferença na vida de tantos alunos. Bom dia, muito obrigada, Elisa, obrigada. Vamos lá então, falando sobre a votação da PEC que altera o Conselho do Ministério Público. Essa votação foi adiada mais uma vez por falta de um acordo. O relator, o deputado Paulo Magalhães, recuou em alguns pontos, mas instituições do Ministério Público entendem que essas alterações, esses recuos, não foram suficientes. A emenda constitucional altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e impacta a autonomia de procuradores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a discussão da matéria deve ocorrer na próxima terça, com o plenário mais completo. Como você avalia, então, Taméa, essa PEC que altera o Conselho Nacional do Ministério Público e mais, como você avalia as críticas dos procuradores em cima dessa medida? Bem, essa PEC número 5 de 2021 é um verdadeiro atentado à independência do Ministério Público. A instituição do Ministério Público, ela é independente e autônoma e com a Constituição de 88, vários poderes foram conferidos ao Ministério Público. Só que esses poderes não são apenas para o promotor, para o procurador ou para a instituição, são poderes para a própria sociedade. Porque é o Ministério Público que processa quem cometeu um homicídio, é o Ministério Público que processa quem cometeu um estupro, é o Ministério Público que processa quem pratica atos de corrupção e desvia valores dos cofres públicos. Então, o Ministério Público é uma instituição essencial que não integra nenhum dos três poderes, por isso que é independente e autônomo. E essa PEC, ela objetiva sim limitar essa independência do Ministério Público, interferir nos trabalhos do Ministério Público, tanto que ela foi chamada nas redes sociais de PEC da vingança. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o CNMP, né, para o pessoal entender bem. O CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público, é uma corregedoria externa, que foi criado em 2004 através de uma emenda constitucional. Bem, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles já têm as suas corregedorias internas. Então, evidentemente que os membros do Ministério Público já são fiscalizados e já são correicionados pela corregedoria interna do órgão. Mas em 2004 foi criada essa corregedoria externa. Tudo bem, não há problema, os servidores públicos devem ser fiscalizados e correicionados. Agora, o que essa PEC traz de alterações, né? Alguns pontos até houve alguns retrocessos, mas a questão é de tornar muito política essa fiscalização, porque atualmente 2 assentos do CNMP, eles são indicados pela Câmara dos Deputados, indica um assento e o Senado indica outro assento. E essa PEC, depois de algumas alterações que o projeto originário não previa essas mudanças, teriam mais 2 assentos indicados por políticos. E além disso, havia essa previsão de que o corregedor-geral também seria indicado por esses políticos, embora tenha havido uma recuo nessa questão. Agora veja, o Ministério Público tem atribuição para investigar políticos. Claro que o Ministério Público desagrada muita gente. Agora, imagina um corregedor indicado por políticos para fiscalizar o Ministério Público, ainda não tem a menor razoabilidade. E o grande problema é que todas essas mudanças não foram amplamente discutidas, porque o projeto originário do senador Paulo Teixeira do PT não continha essas alterações tão drásticas e que atacavam tanto a independência do Ministério Público. E o projeto originário foi amplamente discutido. Agora, por meio de um relatório que não houve discussão perante a Câmara e perante a sociedade, que foram introduzidas essas mudanças. Também havia previsão de revisão de atos praticados pelo Ministério Público. Mas imagina só, o membro do Ministério Público instaura uma investigação contra um político. Daí vem o Conselho Nacional, que tem assentos indicados por político, rever essa abertura de investigação, por exemplo.
exemplo, não há a menor razoabilidade. Então, por conta disso, vários procuradores, vários membros do Ministério Público estão se manifestando nas redes sociais, até pedido para que a sociedade que não concorda com essas mudanças se manifeste, vá no site da Câmara dos Deputados para votar contrariamente a essa PEC. Então, vamos ver na terça-feira como é que vai ser, se será pautado. E é bom lembrar também, Elisa, que aconteceu essa mesma tentativa de cercear o Ministério Público, de limitar o Ministério Público em 2013, com a PEC 37. Era também uma proposta de emenda constitucional e o objetivo era retirar a possibilidade de investigação dos membros do Ministério Público. E por que veio essa PEC neste momento? Porque foi um período pós-mensalão, né? O mensalão foi uma grande operação, uma das primeiras de tanta repercussão, onde investigou diversos políticos corruptos, que resultou na condenação de muitos políticos importantes. E depois disso veio essa PEC para tentar impedir que o Ministério Público realizasse investigações. Mas ainda bem que, com o apoio da sociedade, com manifestações nas ruas, essa PEC não foi aprovada. Pois é, você citou agora a PEC 37, Tameia. Eu lembrei justamente das manifestações de 2013, apareciam muitos cartazes, não é? Muitas faixas das pessoas dizendo contra a PEC 37, não que não houvesse quem fosse a favor, mas eu me refiro que em 2013 havia realmente uma manifestação popular pelas ruas, no meio de tantas pautas, né? No meio de tantas mensagens de 2013, que incluía também a crítica em relação a essa PEC 37. Eu vou mudar de assunto agora, Tameia, vou trazer o próximo assunto que também tem a ver com discordância e com figuras bastante importantes que estão pensando bem diferentes. Presidenciáveis para 2022 e nomes fortes da esquerda, como o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes, trocaram ataques. A tensão começou depois que Ciro Gomes deu uma declaração dizendo que Lula teria conspirado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Repito, Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma. Ele fez isso de forma, às vezes, consciente e de forma, às vezes, inconsciente. Fez isso tanto no passado remoto, como nos momentos finais da agonia dela. E assinou o atestado de óbito do governo, quando, nos estertores da sua presidência, sugeriu que ela desse a coordenação política ao vice Michel Temer. Em suma, deu faca e queijo àquele que mais lucraria com a queda da presidente. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Eu tive. Mas não é possível, não é possível. Ô, Lula. Não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade. Vamos então com a opinião de Tameia. Como você avalia essas farpas trocadas entre Ciro e Lula, Tameia? Veja, não é porque esses políticos e esses pré-candidatos fazem parte do mesmo espectro ideológico, né, de esquerda, que eles não possam discordar. E eu até vou ressaltar, Elisa, se me permite, outras falas do Ciro Gomes, né? Ele disse também que essa aliança feita pelo ex-presidente Lula com Renan Calheiros, Eunice Oliveira, Romero Jucá, Gidel Vieira, Cunha e Sérgio Cabral seria para uma tentativa para assaltar de novo o Brasil. Então, essas falas foram muito contundentes de Ciro Gomes e há uma certa verdade nessa fala, porque a gente nunca pode esquecer o que foi constatado pela Operação Lava Jato. Ocorreu, de fato, um assalto à Petrobras. Mais de 40 bilhões de reais foram desviados da estatal. A própria Petrobras, em seus balanços, em sua contabilidade, consignou nos seus balanços que foi pago 6 bilhões de reais apenas com valores de propina. E isso foi demonstrado documentalmente. Então, era o que tinha de prova documental. Então, de fato, eu concordo com Ciro Gomes que possivelmente a intenção seria para novamente assaltar a Petrobras e outras empresas públicas, como Caixa Econômica Federal, Eletronuclear e etc., né? Lembrando também
que o ex-presidente Lula ele foi condenado em 2 processos. Num processo ele foi condenado em 2 instâncias, num segundo processo em 3 instâncias. Ele foi condenado a mais de 20 anos pelas práticas de lavagem de dinheiro e corrupção. Mas, infelizmente, o STF anulou todos esses processos. Mas relembrando que a anulação foi por questões técnicas, por questões processuais. Essa anulação não apaga todos os crimes de corrupção praticados não só pelo ex-presidente Lula, mas por diversos outros políticos e diversos outros empresários, e também não apagam as evidências e as provas, né? Em relação à ex-presidente Dilma, que não foi dito agora, mas eu trago também que o que foi dito pelo Twitter do Ciro Gomes, ele disse também que a ministra Dilma era extremamente incompetente. Eu também concordo com o Ciro Gomes nesse ponto. Devemos lembrar do escândalo de Passadina, quando a ex-presidente Dilma, ela era ministra do governo Lula e ela que foi responsável por autorizar a compra da refinaria de Passadina, que era uma refinaria que estava tão destruída pela ferrugem que ela era apelidada de Ruivinha pelos próprios envolvidos no escândalo. E lembrando que essa compra completamente sem base legal, sem a devida desvalorização dessa refinaria, custou aos cofres públicos um prejuízo de 800 milhões de dólares, valores constatados pelo Tribunal de Contas da União. Então, essas farpas trocadas faz parte da política, né? Mas o Ciro Gomes disse várias verdades. 8h56. Vamos para o próximo assunto, mais um tema aqui no Liberdade de Opinião. O Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição das ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Para o Ministério Público Eleitoral, não há comprovação dos ilícitos citados pelo Partido dos Trabalhadores nas ações que acusam a chapa de Jair Bolsonaro de abuso de poder econômico e de utilização indevida dos meios de comunicação por disparos em massa no WhatsApp. Tameia, vamos lá então para a sua opinião. Como você avalia esse posicionamento do Ministério Público Eleitoral sobre a cassação então da chapa Bolsonaro-Mourão? Bem, então, novamente falando sobre o Ministério Público, que é uma atuação independente e autônoma, o Ministério Público Federal, através do Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, que é um excelente membro do Ministério Público, ele se debruçou sobre as provas apresentadas nessa acusação, digamos assim, formulada pela essa chapa, pela coligação integrada do PT, PCdoB e PROS. Então, houve 2 ações argumentando que teria ocorrido esse abuso de poder econômico no que se refere a disparos em massa de mensagens de WhatsApp. Bem, é sabido que eventual prática de crime de caixa 2, que é recebimento de doações para campanha não contabilizada, é um ilícito eleitoral. E também o uso abusivo do poder econômico também pode configurar crimes eleitorais que poderiam resultar na cassação da chapa. Então, o que aconteceu? O Ministério Público Federal se debruçou sobre as provas oferecidas por esses partidos de esquerda. Além disso, é importante relembrar que o próprio STF compartilhou documentos e eventuais provas do inquérito das fake news, né? Apelidado de inquérito do fim do mundo pelo próprio ministro Marco Aurélio, e também do inquérito dos atos supostamente antidemocráticos. E, havendo essa análise dessas provas, o representante do Ministério Público Federal se convenceu que não havia prática de abuso do poder econômico. No parecer fornecido pelo procurador Paulo Gonet, ele diz o seguinte, que para que se configure essa eventual caixa 2, ou esse eventual abuso do poder econômico, teria que haver comprovação de que os candidatos estavam envolvidos nessas práticas, ou que eles tivessem pelo menos ciência e concordância, mas isso não ficou demonstrado. Então, não é porque particulares se organizaram através de divulgação de mensagens de WhatsApp ou em outras redes sociais para apoiar a candidatura do então candidato Bolsonaro, que necessariamente estaria ligado à participação dos candidatos. Então, haveria necessidade de que houvesse prova dessa participação e prova desses conhecimentos que não restou provado. Não havendo provas, não há que se falar em cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Também concordo com os comentários de Molica, que a justiça tem que ser mais célere, não pode esperar
3 anos depois para eventualmente decidir pela cassação ou não. E devemos lembrar também, voltando na época da ex-presidente Dilma, que aí sim tinha muitas provas do abuso do poder econômico. Vários colaboradores como Palocci, Marcelo Odebrecht, Mônica Santana, através de suas colaborações e através de vários documentos, comprovaram que o gasto da campanha da ex-presidente Dilma nas 2 candidaturas foi 3 vezes superior ao declarado, que custou mais de 1,4 bilhões de reais. Mas ainda assim, até alguns jornalistas falaram que eles foram absolvidos por excesso de provas. Nesse caso, diferentemente, não havia provas desse eventual abuso e, por conta disso, houve esse parecer contra essa cassação. 9 horas em ponto. Taméa Danelon, obrigada, viu, por mais um dia aqui com a gente, por a gente ter a sua opinião no quadro. E bom fim de semana e feliz Dia dos Professores, já que, reiterando aqui, Taméa é também professora. Muito obrigada, Elisa. Um bom final de semana para você também. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.